A paz de Jesus, eu sou o Carlos Cruz e nós estamos mais uma vez aqui para partilhar a palavra. E gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, se você quiser acompanhar comigo, nós vamos pegar esse texto de João 14, versículos de 1 a 6. Se você tiver uma Bíblia aí perto, por favor, você pode acompanhar junto comigo. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são palavras da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós encontramos Jesus consolando os seus discípulos, dizendo para que eles não se perturbassem, para que eles ficassem calmos, ficassem tranquilos. Porque aquele momento era um momento muito difícil para os discípulos. Porque antes, Jesus, depois de ter feito a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado naquele jumento, e depois de saber que alguns estrangeiros, pessoas vindas para a festa da dedicação, teve antes a festa dos tabernáculos, depois a festa da dedicação, e Jesus então entendeu que ele teria que ir para aquilo que ele estava destinado. Mas Jesus antes, como você já sabe, ele lavou os pés dos seus discípulos e separou Judas. Judas que iria traí-lo. Então, era um momento, se nós observarmos bem, era um momento de muita angústia, de muita perplexidade. Havia um grande conflito interior na vida dos apóstolos. Havia uma crise emocional, não é? Por que não dizer uma crise de fé? Porque eles haviam colocado toda a confiança em seu mestre, em Jesus. Eles caminharam com Jesus por 3 anos e agora Jesus está lhes dizendo, não é, que é chegada a sua hora. Não é? Jesus tinha dito já no capítulo 13, no versículo 31, logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Essas palavras trouxeram muita angústia, trouxeram tristeza, crise emocional, conflitos, e eles ficaram, sabe, meio que perplexo com tudo isso. Então Jesus intervém e diz a eles: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha o que Jesus fala. Ele diz para que eles não ficassem perturbados e disse a eles: olha, credes em Deus, ou seja, credes em tudo aquilo que Deus anunciou pela boca dos profetas. Crede também em mim. Jesus está falando: crede também em mim.
E com isso, Jesus também está revelando aos seus discípulos que ele é igual a Deus, ele é Deus também. Ele está dizendo que ele é Deus. Porque se ele pedisse aos discípulos que crescem nele sem que ele fosse Deus, os discípulos estariam cometendo uma grande idolatria, porque estariam deixando de adorar o verdadeiro Deus e de crer no verdadeiro Deus para crer nele. Mas Jesus, quando ele fala isso, ele está afirmando que ele é Deus. Então, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E depois ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E é aqui, irmãos, que nós temos que nos aprofundar um pouco mais. Porque muitas vezes nós imaginamos, né? A imaginação é aquilo que cria uma imagem, né? Conforme a palavra diz, imaginação. Nós criamos uma imagem de que lá no céu há muitas moradias, né? Há vários condomínios, há várias casinhas que estão preparadas lá para cada um que chegar lá vai assumir o seu lugarzinho e vai ficar ali. Mas não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus afirma, na casa de meu pai há muitas moradas, não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Quando ele fala, vou preparar-vos um lugar, irmãos, esse lugar vai ser preparado através da sua morte e ressurreição. É isso que Jesus está falando. Esse lugar será preparado. E esse lugar não é um lugar geográfico. Não é um lugar onde existe uma geografia que o aponte. Porque esse lugar já existe. Ele sempre existiu. Desde a fundação do mundo, esse lugar já existe. É o lugar onde Deus está no seu centro, onde Deus está assentado no seu trono e onde Deus governa todas as coisas. E é para lá. E o único meio de se chegar lá é por Jesus. E ele está falando que ele é a chave que vai abrir essa porta. E a chave que abre a porta é a sua morte e a sua ressurreição. Por sua morte e ressurreição, ele abre, então, este lugar, este paraíso, este céu dos céus, esse lugar que já existe desde a fundação dos tempos. E ele diz que ele vai entrar lá, e depois ele volta, como ele diz aqui, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei. Esse voltarei é uma indicação da sua ressurreição. Voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Então, ele fala da sua morte, da sua ressurreição, e diz que ele vai vir, ele vai enviar o Espírito Santo, e depois virá segunda vez, em glória, aparecerá então para levar os seus para o lugar que está preparado já desde a fundação dos tempos. Então, meu irmão, é isso que Jesus está falando. E Jesus fala, e vós conheceis o caminho para ir, onde vou. Ora, Jesus ficou todo esse tempo com eles, 3 anos, mas eles não entenderam nada. Eles não entendiam nada, porque veja só o que Tomé fala. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Apesar de Jesus ter estado com ele o tempo todo,
com eles o tempo todo, apesar de todos os ensinamentos que ele fez, apesar de todas as obras que Jesus fez, os milagres, ressurreição de mortos, né? Lázaro, que foi morto 4 dias e que já fedia, conforme diz a palavra, Jesus o ressuscitou. Então Jesus esteve esse período com eles, esteve o tempo inteiro com eles, e ainda assim ele pergunta, e quando Jesus fala no versículo 4, e vós conheceis o caminho para ir onde vou, Jesus julgava que eles estivessem entendendo que ele, Jesus, era esse caminho, e era por ele que eles iriam a esse lugar. Então Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala isso, ele deixa claro que não há outro meio de salvação senão por ele. O apóstolo São Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versos 12, vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque embaixo dos céus nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devam ser salvos, senão o nome de Jesus. Só por ele somos salvos. Não há outro meio de salvação a não ser por Jesus. E Jesus se coloca aqui dizendo que ele é o caminho, ele é essa ponte, ele é esse caminho que nos conecta de volta, que nos conecta com o Pai, que nos conecta com Deus. Ele é esse caminho. Então não há outro caminho. E ele diz, ele é a verdade, porque toda a sua palavra é verdade. Ele esteve no princípio com o Pai, como diz a palavra, no princípio, né, era o Verbo. E o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio como luz. Ele veio como luz para iluminar, para trazer toda a verdade, para esclarecer. Ele é o caminho, ele é a verdade. Ele é a vida. Então, irmãos, aqueles discípulos estavam angustiados, confusos, perplexos, desanimados. Eles pensavam: nossa, mas nós andamos com ele esse tempo todo. E agora ele está dizendo que vai. Porque eles tinham uma ideia de que Jesus ia ser um libertador político e queria libertar o povo, né, daquela sujeição. Eles eram sujeitos, né? Os romanos, o Império Romano é que mandava em tudo e que subjugava aquele povo. E por conta disso, eles achavam que Jesus seria este libertador, que os libertaria, então, dessa economia, né, que os libertariam desse império. Mas não foi para isso que Jesus veio. E ele coloca aqui, ele é a chave que abre a porta dos céus. Não há outra chave que pode abrir, só ele. E é por sua morte e por sua ressurreição. É isso que ele está explicando para os seus discípulos. Irmãos, eu sei que muitas vezes, porque isso já aconteceu também comigo, muitas vezes nós temos crise de fé também. Muitas vezes nós ficamos perplexos com muita coisa que acontece na nossa vida e que nós não entendemos. Muitas vezes uma doença, mas eu sou de Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu vou à igreja, eu vou ao grupo de oração, eu oro todos os dias, eu medito a palavra de Deus e de repente me acontece isso. Irmãos, muitas vezes nós nos encontramos
encontramos situações na nossa vida em que nos deixa perplexo mesmo. Porque muitas coisas nós não conseguimos entender, mas o Senhor sabe. E há muitas coisas que acontecem em nossa vida, irmãos, que nós não devemos atribuir a Satanás, não devemos atribuir ao demônio. Porque há muitas coisas que acontecem em nossas vidas que é permissão de Deus, que Deus permite. E Ele permite sempre alguma coisa por uma razão. E muitas vezes essa razão nós não conseguimos entender. E por isso ficamos perplexos. E por isso muitas vezes nos angustiamos. E por isso muitas vezes nós passamos por grandes conflitos, passamos por grandes crises emocionais, e quem sabe até crises de fé nós passamos muitas vezes. Mas o que eu quero dizer para você é para que você aguente firme. Aguenta firme, porque o Senhor Jesus, Ele está contigo, Ele sempre vai estar contigo. Ele tem os seus próprios meios, Ele tem a sua maneira de nos conduzir. A nós toca esperar nele, ter paciência nas suas demoras, nas suas respostas. Nenhuma de nossas orações fica sem resposta. Ou nós não percebemos a resposta, ou a resposta vem de alguma forma que nós não conseguimos entender. E o que o Senhor está dizendo para nós hoje é para nós também não nos perturbarmos quando acontecerem situações adversas em nossas vidas, quando coisas negativas acontecerem em nossas vidas. Não fiquemos angustiados, mas fiquemos confiantes. Vamos confiar no Senhor. Como diz o próprio Salmo 39, esperei no Senhor com toda a confiança. Ele ouviu os meus brados e me atendeu. Veja, irmãos, a palavra-chave nesse versículo é esperar com confiança. Esperei com toda a confiança. E o Senhor me ouviu. Então, espere no Senhor. Aguarde no Senhor. Permaneça nos planos do Senhor, nos propósitos do Senhor. Lembra do que Paulo diz aos Romanos? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são guardados, pelo seu plano, pelo seu propósito. Aqueles que andam no propósito do Senhor. Então, eu quero dizer para você isso. O lugar mais seguro para nós ficarmos é dentro do propósito de Deus. Porque Deus sempre estará protegendo o seu propósito. E se você está no propósito dele, ele vai estar sempre protegendo você. Mas aguarda no Senhor. Fica firme no Senhor. Se você está passando agora, nesse momento, por alguma provação, por alguma tribulação, se algo aconteceu na sua vida, se aquilo que está acontecendo com você hoje não é condizente com aquilo que você está vivendo diante do Senhor, saiba, o Senhor, Ele sabe o que está fazendo. E Ele não vai te dar uma prova que seja além daquilo que você pode aguentar. Mas eu tenho certeza, porque eu tenho provado isso, eu tenho experimentado isso. Eu tenho certeza que com a prova, Deus também te dará os meios de você sair dessas provas. Tá bom, meu irmão? Então, eu digo para você, fica firme no Senhor. Permanece nos seus planos, permanece no seu propósito. Deus tem muito a fazer na sua vida. Segura na mão de Deus. Fica firme, aguenta firme, firme mesmo. Tá certo? Olha,
essas coisas acontecem com todos os irmãos. Olha, Pedro mesmo fala isso. O apóstolo São Pedro, ele fala que os cristãos que estão espalhados pelo mundo inteiro passam por diversas provas, passam por diversas situações. E tudo isso para que é, irmãos? Para que a nossa fé possa ser provada. Assim como a prata e o ouro é provado no fogo, que a nossa fé também seja provada no fogo. E o fogo, muitas vezes, não é o fogo literalmente falando, sabe, a chama lá, a flama de fogo. Mas o fogo são as situações. São as situações que acontecem e que são muitas vezes inerentes à nossa vida humana. Então não se desespere. Espera no Senhor. Não se turbe o seu coração. Não fique perturbado com as coisas que aconteçam. E nem queira também atribuir tudo ao demônio. Não queira atribuir tudo a Satanás. É claro que o inimigo está aí, em volta, à espreita, buscando, não é? Buscando a quem devorar, buscando a quem tragar. É claro que nós não ignoramos as maquinações de Satanás. Nós não ignoramos. Mas nós temos que discernir o que é de Deus, o trabalhar de Deus, aquilo que Ele quer manifestar na nossa vida. Amém, irmãos? Eu sei que você entendeu essa minha palavra e você pode depois tomar a sua Bíblia, meditar essa palavra novamente, deixar que o Espírito Santo venha em teu auxílio, que Ele caminhe um pouco mais contigo, que Ele possa aprofundar mais essa palavra na sua vida e que você possa ir um pouco mais, que você possa caminhar um pouco mais. Mas sempre na confiança, sempre esperando no Senhor. Amém, meus irmãos? A paz de Jesus e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça de você um servo firme, um servo, sabe, perseverante na sua graça e no seu amor. Amém. Amém.